Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Estamos alegres por tudo que o Senhor tem feito e já nos tem falado, anunciado aqui através de seus servos, a todos aqueles que já passaram aqui, falando de tão grande salvação que há na pessoa de Jesus Cristo. Queridos irmãos aqui presentes e também ouvintes, se quiseres, vamos aqui compartilhar um versículo da palavra do Senhor e se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Tomar por base aqui uma breve meditação. Romanos capítulo 5 e verso de número 8. Bem conhecido dos irmãos aqui presentes, mas se você que está nos ouvindo ainda não conhece, preste bem atenção que esse versículo nos diz. E diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus por isso. Queridos, a Bíblia nos fala aqui, Paulo falando aos romanos, tratando de um assunto tremendo. Ele falava acerca da justificação, ou seja, do que nos torna justos perante Deus. E hoje à tarde ali também meditávamos um pouco nesta palavra. E achei por bem também meditar hoje à noite, pois o próprio Paulo diz que tantas e tantas vezes ele falava as mesmas coisas. E é tão grande, querido, quando ele diz aqui no verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova do maior amor do mundo. O amor de Deus, manifestada no seu Filho, Jesus Cristo, a graça salvadora. E imediatamente não tem como não ler um versículo que se encontra em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, e verso de número 16 em diante, vai nos mostrar a prova do amor de Deus para com a humanidade, para comigo e para com você que nos ouve, para com todos, com grande amor. E como o autor de um hino diz, esse é o maior amor do mundo, o amor mais lindo. E olha o que nos diz no capítulo 3, João, a partir do verso de número 16, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a prova do amor de Deus. E uma vez olhando para nós,
e vendo em nós o pecado, o erro, e vendo nós tão distante dele mesmo, eis que ele, se podemos colocar esta palavra, nos deu a solução, nos deu a salvação. E quando eu digo nos deu, não estou exagerando, porque é pela graça, porque é pelo favor de Jesus, porque é o favor de Deus para com o homem, através de seu Filho Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele nos deu o melhor. Ele nos deu Jesus Cristo, o unigênito, o Salvador da humanidade, aquele que nos torna justo perante Deus. Querido, mas você pode estar se perguntando: como me tornar justo perante Deus? Justificação é o mesmo, queridos, que você ser inocente de algo, de alguma coisa. E como seríamos nós inocentes ou justos perante Deus? É pelo que eu faço? É pelo que eu sou? É pela bondade que eu exercito nos dias? Não, querido. Não é pelas obras. Não necessariamente, não é pelas obras, não é pelo que eu faço, mas sim pela graça de Jesus Cristo. E mais uma vez eu convido a você a abrir Romanos, no mesmo capítulo, Romanos capítulo 5, que diz o primeiro versículo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, como um pecador, como que uma vez o homem separado de Deus, destituído da sua glória, poderia, ou pode, sim, ter plena comunhão com Deus? Eis aqui a resposta: pela fé em Cristo Jesus, o que nos justifica, aquele que nos apresenta perante Deus inocentes, e nos apresenta perante Deus remidos pelo seu sangue. Porque a dívida, queridos, que tínhamos com Deus foi paga. E foi paga, amados, não com ouro, não com prata, não com nada material deste mundo, mas sim com o precioso sangue do Cordeiro, que o João descreve que quando João o Batista estava a batizar ali no rio, uma vez que ele viu o Salvador Jesus Cristo chegando até ele ali também para receber o batismo, pois assim convinha fazer. E é lindo quando ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis a nossa justificação para com Deus, uma vez que cremos nele, uma vez que, pela fé, entendemos que precisamos dele todos os dias. Precisamos da sua maravilhosa graça, do seu favor. Sim, amados. Não pelo que eu faço, não pelo que eu sou, não porque eu mereço, mas sim porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por todos nós, sendo nós
ainda pecadores. Mas uma vez em Cristo, amados, o mesmo Paulo, que escreveu esse capítulo 5, ele escrevendo no capítulo 8, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim o Espírito. Queridos, é tremendo saber que Deus nos ama tanto assim, a ponto de nos dar o seu Filho, para pagar um preço tão alto, que custou todo o seu sangue na cruz do Calvário. Porque o profeta Isaías, e eu acho lindo e não canso de repetir, no capítulo 53, a partir do verso 5 e diante, claro que ele já vem relatando, mas ele é mais enfático, ou seja, é mais com detalhes. Quando ele começa a dizer que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem é o dom de Deus? Você, querido, que está nos ouvindo. Que o Espírito Santo de Deus esteja lhe revelando esta verdade, sim. Porque nos dias tão difíceis que vivemos, o homem ele tende a se desviar desta palavra, da verdade. Tende a rejeitar, sim. Não com tom de afronta, amado, estou lhe dizendo isso, mas sim de conscientizar. Porque a palavra de Deus é a verdade, e o homem muitas vezes não quer escutar a verdade. Toma o erro por verdade, toma a mentira por verdade. E se muitos andam por aí gritando mentiras, eu vou e tenho por obrigação gritar a cruz. Porque quanto mais a luz avança, as trevas reduzem. Uma vez que o próprio Jesus aqui, já lemos, já foi dito aqui, uma vez que ele se próprio dizendo que é a luz do mundo, ele também disse: vós sois a luz do mundo. E é por isso que eu digo, quanto mais a luz avança, as trevas reduzem. E que a cada dia, queridos, temos essa consciência que Deus nos deu prova. Querido, quem somos nós para Deus provar alguma coisa para mim, para Hanoi? Quem sou eu? Quem é os irmãos que estão aqui? Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque eu sou crente que eu sou melhor do que você e vice-versa. Mas, queridos, uma vez chamados para nos usufruir, para nos receber tão grande benefício que é a salvação que há na pessoa de Jesus Cristo, eu tenho como dever de anunciar, e é por isso que estamos aqui, em pleno sábado, uma hora dessa. Para quê? Para dizer para você que vós sois justificados pela fé em Cristo Jesus. Vós sois salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Vós sois remidos pela graça que há em Cristo Jesus, pois Ele é o favor de Deus para a humanidade. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos nós. E para isso, queridos, o que é que eu tenho que fazer? Você que ainda não confessa a fé, para ser mais claro, mais exato,
Basta você crer. Creia nesta palavra, pois a mesma diz que é fiel e verdadeira, e digna de toda a aceitação. Que você venha dar crédito à palavra do Senhor, não só o que eu tenho falado aqui, porque não falo de mim mesmo, mas falo do que está escrito na palavra de Deus, na palavra do Senhor, pois tenho ela como verdade, querendo eu ou não, ela é a verdade. E o próprio Jesus, no capítulo 14 de João, no verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda afirma mais: ninguém vem ao Pai, ou seja, a Deus, se não for por mim, por Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque não foi Moisés que morreu na cruz do Calvário. E mesmo que fosse ele, que fosse Moisés, que fosse Noé, que fosse todos os profetas, todos os apóstolos, mesmo que fosse todos, não era o desejo de Deus e nem o sacrifício perfeito. Porque convinha sim Cristo padecer por cada um de nós. Mas uma vez que ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E cremos nisso. E cremos que quando ele vir buscar a sua igreja, a igreja, queridos, não é um templo feito por mão de homem, não é aquelas 4 paredes. A igreja é todo aquele que nele crê. Pois a palavra diz que vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Entende vós? Eu não prego religião. Não prego placa de igreja. Pois tenho certeza, convicção, que isso não salva. Mas eu posso lhe dizer, na minha sã consciência, que Jesus Cristo, nosso Senhor, salva todos que creem no seu nome. Queridos, e o que é necessário fazer? Creia no Senhor Jesus Cristo. Já foi dito nesta noite. Crer no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. Isso é promessa de Deus. Isso é favor de Deus. Isso é justificação, é reconciliação. Lembra o que lemos? Porque Deus prova o seu amor. Porque Deus prova, porque Deus prova. E você quer prova maior de que essa? Que Ele enviou seu Filho Jesus para levar sobre si os meus e os seus erros, os nossos pecados. Sendo Ele santo, puro, inocente, levou sobre si tudo que nos afastava de Deus. Sabe por que falo isso, queridos? Porque o amor de Deus, Ele nos constrange a sermos gratos a cada dia. E uma vez que temos consciência, uma vez que temos crido nesta palavra, neste evangelho que é boas novas, é exatamente dizer isso que estamos dizendo aqui esta noite. É dizer que Jesus Cristo veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas sim para salvar a todos que nele creem. Sabe por quê, queridos? 2 Coríntios, capítulo 5, e verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange,
julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, ele aqui é Jesus, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E eu lhe digo, se Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, morreu por mim, pobre pecador, quem sou eu para viver sem Ele? Se Ele deu a sua vida por mim, por que não dar a minha vida para Ele? Você compreende isso, querido? Porque a graça se é manifestada, trazendo salvação. Esse é o favor de Deus para com a humanidade. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha convicção disso. Que Ele esteja lhe revelando esta palavra. Palavra não dos irmãos que aqui estão, mas sim a palavra de Deus. Palavra essa tão maravilhosa, digna de toda aceitação. E lembre-se que vós sois justificados, ou seja, Jesus Cristo nos apresenta perante Deus isento dos nossos pecados, dos nossos erros. Lembra? Portanto agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que tenha misericórdia de nós a cada dia. E que venha revelando a você tão maravilhosa graça que há na pessoa de Jesus Cristo. Amém.